Olá, eu sou a doutora Monique Nascimento e nós estamos estreando o canal aqui no YouTube do Espaço Livre e para isso eu gostaria de convidá-los a assistir uma conversa minha com o psicanalista Humberto Júnior acerca do amor na psicanálise. Humberto, queria te agradecer mais uma vez por aceitares participar dessa discussão, uma discussão que é um assunto do meu interesse e que eu tenho me dedicado, mas mais numa perspectiva freudiana do que lacaniana, então acho que vai ser bastante interessante o nosso diálogo hoje. Eu queria saber se era possível, assim, para nós iniciarmos, tu falares um pouquinho acerca de ti, de quem é o Humberto. Sim, claro. Primeiro que é uma alegria poder participar, né, desse podcast, poder falar sobre esse tema que vai ser apresentado e de uma extrema relevância, tanto para a nossa clínica, como acredito também para que os leigos também saibam a respeito do que nós vamos tratar aqui dentro de uma linguagem possível, né? Eu me chamo Humberto, sou psicólogo, me denomino psicanalista de orientação lacaniana, já trilho esse percurso na teoria de Lacan já há mais de 5 anos, né? Clinico também aproximadamente a este tempo. Eu sou do Brejo da Paraíba, então nós estamos um pouco distantes, mas que bom que o online nos aproxima, né? Hoje eu atuo na clínica, na psicologia das organizações e na psicologia escolar, né? Podendo fazer nesses outros espaços, não a psicanálise, mas olhar esse sujeito que compõe esses outros espaços a partir de um olhar psicanalítico, de uma escuta psicanalítica. Então é isso, e não só, né? Mas a gente segue, e mais uma vez eu reitero a minha alegria de poder estar aqui. Obrigada, Humberto. Eu queria verificar contigo, assim, já para a gente começar no nível de elucubrações, assim, intenso. O que é o amor numa perspectiva lacaniana? Uma boa questão. É interessante porque Lacan não fala disso, assim, ele não dedica um seminário diferente do que ele dedica aos outros conceitos na sua teoria ao amor, né? O amor é algo que atravessa o ensino lacaniano desde o momento do banho da linguagem, no seminário 1, no estádio de espelho, até o 27º seminário dele. Mas se a gente pudesse falar, né, teoricamente, do que viria a ser o amor, a gente pode falar do seminário sobre a transferência, né? O seminário livro 8, quando ele vai dizer que o divã é um leito de fazer amor, né? Quando ele vai falar sobre a experiência analítica. Mas eu acho que isso não seria ainda uma definição do que é amor para Lacan. Se, teoricamente, a gente repousa no seminário 8 para falar sobre o amor de transferência, eu, na minha experiência clínica, analítica e teórica, eu me voltaria para o seminário 20, mais ainda, para poder falar sobre o amor. Que é quando Lacan fala da mulher, do gozo, e de outras coisas mais, como, por exemplo, a tábua da sexuação. Mas, respondendo a sua pergunta, eu acho que o amor para Lacan é aquilo que ele mesmo afirma, que amar é dar o que não se tem a quem não quer, né? A experiência do amor é essa que eu dou ao outro o que eu não tenho e que prontamente ele recusa porque é o que ele não quer. Eu acho que esse é um ponto bastante importante, assim, eu vou tentar fazer um paralelo com o amor em Freud para a gente voltar para essa questão do que é dar o que não se tem, né? Sim. Porque acho que isso é bastante importante para a gente pensar hoje. A partir, assim, das minhas leituras e das próprias questões que eu desenvolvo na minha tese, eu faço uma leitura do amor em Freud como um amor que não é só conjugal. E eu penso que isso é importante de nós apontarmos aqui, porque em Lacan também
assim, na minha visão, nas minhas leituras de Lacan, que não são tantas, também é apontado dessa forma, né? Porque Freud ele fala do amor, assim, do amor que a gente tem uns pelos outros, do amor que a gente tem por um irmão, pela mãe, pelo pai, de um amor que também é conjugal, mas não necessariamente. E ele aponta, inclusive, a presença do amor no laço social e a necessidade e importância dessa presença no laço social para que nós possamos viver em sociedade, né? Então, eu penso que aí é algo interessante para a gente pensar, porque muitas vezes quando a gente fala de amor, a gente pensa do amor apenas no sentido conjugal, né? Mas o que seria esse amor, assim, num aspecto mais ampliado? Esse amor que é presente no laço social e nas relações com o outro, e não necessariamente implica apenas no amor a nós mesmos, porque o amor a nós mesmos também é uma forma de amor. Sim, sim. Eu acho interessante isso que você coloca, porque acredito que nessa associação, que é quase inevitável, que é feita do amor ao laço conjugal, também é o elo do desejo. Não é disso que nosso podcast se trata hoje, mas quando a gente fala de desejo, automaticamente algumas pessoas já associam ao desejo sexual. E não é, pelo menos em psicanálise. Né? Quando o Lacan ele vai falar do amor na sua obra, bem também como Freud, quando ele introduz isso, ele fala muito mais do amor como algo de uma ordem que extrapola a experiência dois. Né? É o amor do um que se faz no meio, no laço com o outro. E que esse outro nem sempre é o outro cônjuge, né? É o outro amigo, é o outro si mesmo, né? Que o Lacan vai dizer, eu sou um outro, mas o amor não é essa coisa que se prende ou que se faz apenas no laço conjugal. E aí é uma outra questão, porque talvez a gente já possa tocar nesse mérito. Será que o que acontece entre duas pessoas, né, entre cônjuges, é possível chamar de amor? Né? Será que, inevitavelmente, esse acidente, esse equívoco necessário que é feito de uma associação entre cônjuges e amor, será que é possível dizer que há amor entre duas pessoas? E o que é o amor entre duas pessoas? Será que é isso que eu chamo de desejo? Mas desejo é diferente de amar. Nem sempre quem eu amo eu desejo, e nem sempre quem eu desejo eu amo. Então, de fato, essa é algo de uma coisa, inevitavelmente, Monique, quando a gente, e voltando a Freud, né? Quando a gente fala do amor, a gente se remete também à experiência primitiva, né? Da nossa fundação, da fundação do eu, quando Freud vai falar sobre o narcisismo primário, né? Que é essa experiência com o outro materno. Então, eu gosto muito de uma frase que eu não vou recordar agora o nome do autor, mas depois você pode referenciar isso nesse podcast, que ele diz assim, que a gente olha para o mundo apenas uma vez na infância, o resto é lembrança, sabe? Então, será que a gente poderia ser ousado a dizer que a gente só ama uma vez na infância, o resto é só lembrança? Quando tu falas isso, assim, eu começo a pensar nas questões que Lacan traz, nos desenvolvimentos dele acerca do estágio do espelho, nessa relevância do reconhecimento do outro para nossa constituição e também para a experiência amorosa. Sim, sim, e isso é muito interessante, porque eu penso, né, talvez eu esteja equivocado, talvez seja um equívoco necessário, só é possível amar a partir do outro, né? Porque, veja, quando Lacan vai desenvolver a ideia, a teoria do estado do espelho, é necessário que o grande outro esteja ali para que, de alguma forma, esse corpo que já existe reconheça-se como existente no mundo. Né? Então, inevitavelmente, o outro ele não é modelo,
mas ele serve de reflexo para as minhas próprias impressões, de espelho para as minhas próprias impressões. Então, o amor não deixa de ser uma impressão, né? de um projetar, de um lançar no outro aquilo que eu acredito como sendo da ordem do amor, da experiência do amor. Então, quando você cita isso, é muito pertinente, essa experiência fundativa do sujeito, em que ele precisa do outro para se reconhecer corpo, para se ver como sujeito no mundo, nós não somos sem o outro. Os patriotas da autoajuda hoje, o que mais conclamam é essa, né? Seja livre, não se importe com a opinião do outro. E eu subverto isso na minha clínica. Quando os meus pacientes chegam, mas não precisa se preocupar com a opinião do outro. Como assim? Mas será que realmente não precisa? Você vive só no mundo? Né? Que ideia é essa de que eu não preciso me importar com a opinião do outro? Né? Óbvio, uma coisa é levar isso de forma pesada, mas outra coisa é se servir disso para poder se ver. Não como primado, mas como meio de poder olhar a si mesmo. Né? E eu acho que é isso que, para isso serve um trabalho de análise, para poder se olhar apesar do olhar do outro. Né? Mas é muito interessante essa ideia da nossa constituição, da experiência fundante de si mesmo, quando a gente precisa desse outro materno, esse outro paterno, ou quem quer que faça uma função para poder existir no mundo. Quando tu falas isso, eu lembro de uma frase que eu ouvi, assim, logo que eu comecei a formação em psicanálise e que me impactou, assim, me trouxe várias movimentações, que foi a frase: para o eu viver equivale a ser amado. Justamente relembrando o infância, dos cuidados que são dispensados a ele, o amor para a constituição de um sujeito que vai ser inscrito na fala, e também para lembrar de uma demanda de amor que todos nós temos, né? E aí, emendando nessa minha fala, eu queria te perguntar, assim, aproveitando a questão da demanda de amor, o que é que nós procuramos no outro? Isso é muito bom. Essa coisa da demanda, né? Demanda. Eu gosto dessa ideia de separar as palavras. A gente, de alguma forma, pede mandando ao outro. Né? Eu acho que se remetendo ao Freud para responder sua pergunta, quando ele vai falar do Das Ding, que é essa coisa que o objeto perdido que nós nunca tivemos, né? E eu estou à procura do que eu nunca tive, mas eu suponho ter tido, por isso que eu procuro. E quase sempre nós não vamos procurar isso nos objetos, numa cama, numa cadeira, num sapato. A gente procura isso no outro. Né? E se procura isso por via do objeto, a gente procura para que o outro reconheça. Né? A demanda é uma forma de pedir ao outro: olhe para mim, né? Reconheça que eu existo. E eu penso que o que a gente pede ao outro, a gente está em busca nessa relação com o outro, é muito mais algo que a gente não sabe o que é, do que propriamente dito algo que a gente sabe o que vem a ser. Porque, veja, na experiência clínica, o que nós mais escutamos, e acredito que você também pode testemunhar isso, mas eu falo da minha própria experiência, é que o que mais as pessoas falam é sobre o amor. Sobre o amor, sobre os véus do luto, de ter perdido alguém que se ama, ainda em vida, sobre o amor frustrado, o amor não correspondido, o amor... E aí, por aí vai, né? Os sobrenomes que é dado ao amor. Né? E aí nós entramos na relação com o outro em busca de algo que a gente não sabe o que é. Né? E a gente pensa que o que o outro está nos dando ainda não é o que eu preciso. E aí eu continuo pedindo, pedindo e pedindo e pedindo, e demandando desse outro algo que nem eu mesmo sei o que é. E eu acho que aí tá, sabe, assim,
O amor, acredito que seja continuar pedindo algo que eu não sei o que é e que eu jamais vou receber. É aqui que a gente talvez possa pensar naquela frase que o amor é dar ao outro aquilo que não se tem? Sim, com certeza, com certeza. Né? Porque, veja, fazendo assim, eu já tive a experiência de quebrar essa frase e poder estudar ela assim, isoladamente. Depois unir, fazer uma compreensão só. Amar é dar o que não se tem. Eu não tenho para dar o que o outro quer. Amar é dar o que não se tem a quem não quer, a alguém que não quer, né? O que o outro, o que eu tenho para dar ao outro, ele não quer. Né? E o que é que eu tenho para dar ao outro que ele não quer? Isso que eu tenho para ofertar. Né? A linguagem do amor para cada um de nós é uma. Né? Você tem suas expressões, suas formas de amar, eu tenho a minha. E se deparar com isso, né, com essa diferença que há entre mim e você, entre mim e o outro, é se deparar com aquilo que a gente mais evita, a angústia, né, que é muito presente nas relações amorosas. Falando em presença, em relações amorosas, e a relação que a gente pode fazer entre amor e gozo, né? Será que quando a gente fala de amor e gozo, isso implica na não existência de um sofrimento também relacionado ao amor? Como é que é isso? Ixi, eu acredito que por haver essa relação, né, esse ponto, esse contraponto que você faz entre amor e gozo, por isso há o sofrimento, né? Porque se a experiência do amor, eu lembro de uma frase que minha ex-analista dizia: o amor é o que nos salva da pulsão de morte. Né? E eu guardo isso assim de forma muito cuidadosa dentro de mim. Se o amor é isso que nos salva da pulsão de morte, né? O gozo ele não coabita a experiência do amor, no sentido de dizer eu amo e gozo da tua presença. É porque gozo em Lacan não é prazer, né? É uma coisa totalmente distante. Então, por isso que não há. Uma coisa é você dizer que no amor existe a cópula, né? A cópula sexual, o prazer de estar com a pessoa. Outra coisa é você dizer que o amor é essa experiência que dista um pouco. Eu tento agora me recordar da frase do Seminário 20, que Lacan vai dizer que só o amor permite ao gozo condescender ao desejo. É algo dessa ordem. Se você se recorda dessa frase com precisão, você pode citá-la. Mas eu não sou muito bom de articular essas coisas, não. Mas é algo desse tipo. Então, só o amor permite passar dessa experiência de gozo, que é quase sempre, como diz Jacques Lamillet, um gozo mortífero, que aprisiona o sujeito nessa experiência primeira, né, do narcisismo primário. E aí entra, né, aquele ponto que é bem do nazi, que eu não gosto muito, mas que é de buscar encontrar nas pessoas com que eu me relaciono esse primeiro sujeito que me amou. É encontrar nas faces que eu vou amar, nos corpos que vou me deitar, alguém que já me conteve aos seus braços, que é quase sempre esse outro materno, esse outro paterno. Né? E aí, falando de uma forma muito freudiana, a ideia da repetição, de repetir nas relações algo que eu tento encontrar, mas que eu não sei o que é. Então, eu acho que é o amor que nos salva da experiência de gozo. Se for pensar a partir de um gozo repetitivo, que tem em vista saber de alguma coisa a partir de um ato que se repete, que se repete. Quando tu falas isso, eu fico pensando também no ódio, né? Que pode ser considerado um afeto primordial do amor, né?
Quando a gente pensa no ódio relacionado ao amor, o que a gente pode pensar, Humberto? Porque eu lembro que Lacan faz, inclusive, um jogo com as palavras amor e ódio, fala de amódio, né? Isso. Amódio, amuro. Eu acho muito interessante quando ele fala do amuro. E pensando nessa ideia do amódio, inevitavelmente, né, a outra face do amor é o ódio. Não é. As pessoas dizem, né? Ah, eu odeio fulano, então agora me desprendi dessa pessoa. Não se trata disso, né? Isso é outra coisa. O ódio ele está inevitavelmente condensado à experiência do amor, né? Quando esse afeto é destinado a um objeto em específico que quase sempre tem um nome, tem um rosto. Esse afeto também vai acompanhado dessa outra experiência que, num rol de adjetivos, a gente pode nomear como uma experiência negativa, né? Mas quem odeia ama e quem ama odeia, na melhor das hipóteses. Porque justamente o ódio, eu penso que seja esse diabolos, né? Diabolos no grego significa algo que se insere no meio. É esse afeto que está no meio, né? No intervalo, num lapso. Isso se insere no meio porque o outro não tem para dar o que eu quero e nem recebe o que eu não tenho para dar. Então, quando nessa interferência, nesse curto-circuito do amor, falta, desejo, gozo, o ódio ele entra como uma tentativa de retorno, né? Retorno a si, retorno a essa revisão desses próprios afetos. Quando tu falas isso, para mim, assim, não há como não lembrar quando Freud fala do deslocamento libidinal, né? De quando a nossa libido está investida em nós mesmos e quando a nossa libido está investida em outro. Então, assim, na minha visão, eu entendo que o ódio, ele possibilita um reinvestimento libidinal, um retorno do ódio, da libido investida em alguém, talvez para nós mesmos, para que depois nós possamos lançá-la a um outro ser, a um outro objeto de amor, digamos assim, né? Então, o ódio, inclusive, pode ser visto na minha concepção, no meu entendimento, como algo que faz limite ao amor. E quando eu te falo isso, eu fico pensando, inclusive, quando a gente pensa numa melancolia, quando não há esse reinvestimento libidinal, quando a gente não consegue fazer a separação do nosso objeto de amor, quando a gente não consegue fazer um retorno dessa libido que estava envolvida nesse nosso objeto amoroso. Sim, muito bom essa pontuação que você traz. Eu penso que o ódio é uma forma de abortar a cola materna, né? Que inevitavelmente o sujeito ele traz consigo, né? E uma análise ela tem em vista seguir ao ponto de que o sujeito consiga falar mal desse outro parental, dessa mãe que é a minha deusa, meu tudo, e poder se apropriar dessa libido, como você nomeia, né? Dessa experiência de poder tomar em mãos ou fazer esse retorno libidinal da ordem de uma energia para si mesmo e poder reinvestir isso em outro lugar e poder fazer isso enquanto houver vida. Porque esse é o sentido talvez de uma existência, é essa dinamicidade. Se não houver essa dinâmica, nós estamos falando de um cadáver que já encerrou sepultou sua libido, né? Então, isso é muito interessante o que você traz desse ponto de vista do deslocamento e da melancolia, enquanto esse objeto ele não se desprende o trabalho melancólico, né? Que é esse estar inserido numa experiência de luto,
que torna-se patológico, né? Que é quando não é esse tomar em mãos, talvez, de forma bem metafórica, essa experiência do reinvestimento libidinal. Então, isso é muito interessante quando você diz que o ódio é isso que faz limite ao amor, né? Ou que faz com que o amor se redirecione a um outro objeto. Parece que o ódio é essa curva que faz com que o amor se redirecione, né? Então, nessa curva do ódio, o amor encontra um outro lugar. Isso é muito interessante, porque eu estou me dando conta falando para você agora. Então, eu vou gravando os episódios de podcast, sempre vou aprendendo coisas novas e vou fazendo algumas reflexões. Para mim tem sido muito interessante e eu tenho tido momentos muito prazerosos nesse sentido, né? De novas reflexões, de construções com outras pessoas. Então, continuando nesse assunto que a gente está falando, assim, para quem nos ouve, qual seria, assim, uma diferença entre num término de relacionamento se vivenciar um luto ou um processo diferenciado quando a gente pensa numa melancolia? Boa questão. Eu penso que, assim, pensando na ideia do quando Freud vai trazer no seu texto luto e melancolia, mas para além disso, né, levando em conta as experiências atuais, eu acho que cabe aqui ousar falar daquilo que a psicologia aponta, né, normal e patológico. O luto seria da ordem de uma normalidade, poderíamos dizer assim, de forma bem grossa mesmo. O luto é essa experiência que se dá na perda de um objeto que se ama, seja um pet, e aqui eu não estou colocando um ser humano ao mesmo nível de um pet, mas seja o que for, né? Onde a perda, há luto, que é esse trabalho que é intrínseco à experiência da perda, né? Enquanto a melancolia é dessa ordem que poderíamos falar de uma possível patologia, que é quando essa experiência de perder o que se ama, o objeto em si, leva consigo o si mesmo, né? Falando em termos filosóficos. Na melancolia, o próprio eu, ele vai em decadência ao objeto perdido. Então, o trabalho da melancolia é muito mais interno, onde esse mundo ele fica acinzentado, do que quando no luto esse objeto ele desaparece, ele se perde e os próprios processos que o luto implica, ele é vivido e é quando a dor dá lugar à saudade. Na melancolia não há isso, por sua vez. Na melancolia há o adoecimento, porque não é parte de si que vai com o objeto, é si mesmo, né? O eu, ele cai com o objeto. Quando tu falas isso, assim, eu penso em termos de investimento libidinal e deslocamento, que no processo de luto, conforme nós vamos entrando no trabalho de luto, né, e por etapas do trabalho de luto, que aqui eu não falo de fases do luto, né, mas de etapas de um trabalho do luto, que é um trabalho psíquico para a superação dessa perda, em que a gente às vezes tem uma dificuldade de retorno da libido, mas que há um retorno dessa libido à medida que a gente vai entendendo que há uma separação entre nós e aquele objeto de amor, e ao mesmo tempo que a gente entende que há essa separação, de alguma forma a gente também introjeta no nosso eu algum traço ou as lembranças daquela pessoa, no sentido de lembranças. E no caso da melancolia, eu penso que isso é dificultado, porque como fazer um reinvestimento, um retorno libidinal a nós mesmos, se aquilo que é perdido
é entendido como uma parte de nós, né, e não como um outro. E aí até eu penso que o trabalho do ódio pode ser diferente, né? Porque durante o processo de luto pode existir também algum sentimento de ódio, no sentido de por que, que a pessoa deixou, ou algo nesse sentido, e como uma forma também de dar limites ao amor. E na melancolia, pelo menos assim, pelas minhas leituras do tanto do Luto e Melancolia de Freud quanto do texto Transitoriedade, é assim que eu interpreto. Que, por sinal, Transitoriedade é um dos meus textos favoritos de Freud. Sim, sim, é um texto de um caráter assim muito precioso. E você falando disso, Monique, eu lembro agora, esse caso foi que eu vi assim nas redes sociais, de fato, de uma forma muito por cima. Eu estava passando os stories no Instagram e aí vi uma pessoa que eu sigo que tinha perdido uma pessoa, uma pessoa amada, e ele contava nos stories toda a história de amor e esse amor que é insuperável para ele, né? Ele relatava isso. Não, é insuperável, foi embora com essa pessoa parte de mim e eu não sei mais o que fazer com o que ficou. Essa pessoa dizia que era para me seguir a vida, já no, em estado vegetativo, mas eu não sei o que fazer mais. E eu penso uma perfeita representatividade da melancolia nesse ponto, né? Eu falo assim, de uma análise muito selvagem, porque foi algo que eu vi nas redes sociais, então, se está nas redes sociais, é de todo mundo. E por isso que eu estou citando aqui. Mas esse ponto é muito interessante, quando o sujeito ele diz, não, foi embora parte de mim, eu não sei mais o que fazer. Isso já não aponta mais para um luto, né? Porque o luto, eu diria que é esse trabalho possível do eu, que vai se vivendo as etapas, vai se vivendo cada passo do próprio processo, do próprio trabalho de luto, enquanto na melancolia o sujeito cava uma posição no sofrimento e curte aquilo, como pimenta, que para que seja mais amarga ela precisa ser curtida, né? Curtida no azeite para que possa arder mais. Então, na melancolia, o sujeito é como a pimenta. No mar, no azeite do sofrimento, ele curte aquele sofrimento para que ele possa, de certa forma, e talvez essa seja a intenção, massificar o que se perdeu, né? No luto, você consegue reinvestir libidinalmente num outro lugar, num outro espaço, num outro objeto. Na melancolia, por sua vez, essa libido ela fica cavada, né, em torno do eu, no intuito de massificar o que se sabe que não vai se ter mais. E, na verdade, não se tem, né? O que a gente sempre acha que tem alguma coisa, que eu tenho outro nas minhas mãos, né? Que eu amo o outro, então ele é meu, né? Tem uma cantora que eu gosto muito, Ziza Fernandes, e ela diz assim, ela canta assim, a gente só perde o que não tem. Né? Isso nada mais freudiano do que isso. A gente só perde o que não tem, né? Se perdeu é porque na verdade não é nosso. E aqui não estou falando de autoajuda, não. Estou falando da experiência, paralelo ao luto e à melancolia. E veja que o trabalho do luto, o trabalho da melancolia, são trabalhos realizados pelo eu frente ao amor, né? Parece, veja que o amor, desde os primórdios da humanidade, ele está no campo da impossibilidade. É só a gente revisitar a literatura, a poesia, Clarice Lispector e tantos outros, a Flor Bela Espanca, belíssima a poesia dela, e ela fala disso que é inalcançável, que a gente pode bordear, 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 mas que não se consegue, então a gente perde o que não tem. E na melancolia o trabalho é esse, né? Cavar uma posição em torno daquilo que não se tem, nunca se teve, não se tem e nunca se terá. E se a gente for pensar assim naquelas pessoas que dizem que têm dependência afetiva, que ou
eu vejo muito falar de dependência afetiva e a dependência emocional. Assim, que paralelo que a gente pode fazer com essas discussões que nós estamos tendo aqui? É muito bom esses pontos, Monique. Eu acho chique, né, esse termo dependência emocional, porque, primeiro, que as pessoas falam muito disso, principalmente na clínica, isso é muito recorrente, mas ninguém sabe nem o que é dependência, nem muito menos o que está falando, o que é que você quer dizer com emocional, né? Ou com dependência afetiva. O que é isso que você está dizendo, né? A gente teria que ouvir do sujeito, mas assim, como a gente está numa discussão a nível teórico, entrelaçando com a nossa prática, eu penso que o que as pessoas nomeiam como dependência afetiva, dependência emocional, é justamente essa dificuldade de descolar do outro, né, e redirecionar aquilo que se chama de amor, redirecionar aquilo que Freud vai chamar de libido, né? Esse aprisionamento ao esse objeto que não se tem, porque na dependência emocional a única certeza é que não se tem o objeto, o amado, a amada, por isso que eu dependo dele, porque eu sei que eu não tenho ele, e a qualquer momento ele pode se esvair. Então eu passo a servir a esse objeto, né? Eu passo a bancar esse objeto, eu passo a pagar as contas, eu passo a suportar o abuso psicológico, a violência física, eu passo a passar a mão, a passar o rodo para as coisas sujas que esse outro faz, porque se eu não fizer isso, ele vai embora. E eu não quero perder isso que eu já sei que eu não tenho. Então, percebe que começa a ser um trabalho meio que irracional, que o sujeito ele só vai se dar conta que essa dependência emocional é muito mais da ordem de uma burrice do que da ordem de um amor, depois que essa relação ela acaba, e depois de muito tempo que essa relação acaba, ou pelo menos espera-se que se dê conta disso. Muito tempo fazendo análise após o término, pode ser que se chegue lá. Sim, sim. Ou então vive-se uma outra relação com o mesmo intuito, né? Eu acho muito interessante quando Lacan diz que aí onde se repete, aí está a tua verdade, né? Onde há repetição, há também a verdade do sujeito. Então, quando a gente fala de dependência emocional, a gente está falando muito mais de uma experiência irracional. E irracional não é irresponsável, que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? É, mas essa experiência que eu tento encontrar no outro aquilo que eu não tenho e também que eu nunca tive, né? É só escutar, por exemplo, nos setores jurídicos, mulheres, os próprios homens também, que vivem relacionamentos abusivos, de violência, vítimas de violência doméstica ou não, por exemplo, né? Que é quando essas pessoas elas começam a justificar a permanência em algo que as mata paulatinamente, devagarinho, né? Sem muita pressa. Essas pessoas começam a justificar, não, mas eu estou aqui porque ele faz isso, porque ela faz isso. Então, essa ideia da dependência emocional, ela também, inevitavelmente, Monique, ela está entrelaçada à experiência que o Lacan vai chamar de gozo, né? E aqui eu não estou falando de gozo como prazer, mas eu perco, mas eu gozo, né? Eu perco muito nessa relação, mas eu estou gozando nessa relação, né? E talvez eu acho muito interessante a Flávia Albuquerque, do ponto lacaniano, ela diz assim que a experiência, o narcisismo primário, ele é por natureza masoquista, inevitavelmente, né? Quando Freud vai falar no seu texto Bate-se numa Criança, da fantasia infantil, entrelaçando com isso da dependência emocional, o grande horror seria, e aqui eu não estou afirmando que é,
que algumas pessoas em específico que permanecem em relacionamentos abusivos, em dependências emocionais, apontam para a experiência do masoquismo primário, né, que é quando há uma forma de gozo, de ganho nessa experiência de permanecer ali, onde só se sofre, onde só se apanha, onde só se perde. Então, falando dessa experiência da dependência emocional dentro e fora da clínica, eu penso que a gente pode pensar nessas terminologias freudianas, mas para além delas, né, o que é que faz? O que é que o sujeito perde saindo dessa relação ou ficando nessa relação de dependência emocional? Porque tem muito mais a ver com perda do que ganho propriamente dito. Isso que tu trazes me faz pensar em algumas coisas, né? E uma que eu queria pontuar, assim, e que eu acho bastante relevante, Humberto, é quando tu falas de mulheres e homens que estão em relações abusivas. Porque, assim, comumente nós vemos com mais frequência mulheres em relações abusivas onde os homens exercem esse papel de abusador, mas também existem relações em que nós vemos que as mulheres exercem esse papel. E isso é bastante interessante de nós pontuarmos, assim, por isso que eu retomei da tua fala. E quando tu me falas isso, eu lembro de um conceito de violência que eu li esses dias, que falava da violência enquanto algo que estava relacionado a uma satisfação de ordem pulsional, em que o sujeito acabava buscando a aniquilação do outro. E eu acho que isso se mistura bastante com o que nós temos falado e também em relação ao amor, né? Ao amor, ao ódio, ao gozo proveniente de uma relação afetiva e também ao gozo do neurótico nesse sofrimento que é conhecido, né? Naquilo que se conhece, pensando-se naquilo que se pode perder. Sim, sim, muito bom isso que você traz. Dentro dessa experiência que você coloca na ideia do gênero, do homem, da mulher, a gente pode falar do relacionamento heterossexual, porque é uma experiência que é muito recorrente, principalmente no que tange a mulheres, a homens que são abusivos em detrimento a mulheres, mas é super possível de encontrar homens que se permitem ou estão nessa relação que é abusiva, em que a mulher exerce uma forma de super-eu, né, de grande outro sobre esse homem, né, e sempre em detrimento a algo que pode se perder. O que está em jogo numa relação não é o que pode se ganhar, é o que pode se perder. Né? E é interessante quando você traz essa ideia do amor, porque, por exemplo, hoje a gente ama tudo. A gente ama o cachorrinho, ama chocolate, ama uma bolsa que se comprou, ama-se uma roupa, um look, uma casa, né? Hoje se ama muita coisa. E que amores são esses? Será que a gente fala de amor, de amores? A gente fala desse amor em detrimento ao outro? Será que tem uma diferença do amor objetal, de fato, para o amor humano, o amor de dois sujeitos? Né? Acho que é uma boa questão para a gente poder pensar, levando em conta que hoje tudo é muito amável, né? Muito rápido. Então, hoje eu conheço, mas eu já amo, né? Acho hilário quando uma mulher está grávida e chega a ser engraçado quando a tia, a amiga da mãe, não conhece o bebê ainda, nunca viu o rosto do bebê, está grávida, titia já ama. Acho que a precipitação é um ponto bem interessante nessas novas configurações de amor.
hoje, né? Mas eu falei da relação heterossexual, heteroafetiva, mas eu acho que cabe também a gente falar da relação homoafetiva, né? Que hoje, por exemplo, no mundo, dessa sigla que hoje cada dia toma mais propensões, mais extensões, LGBTQI vai numa lista infindável. Isso é muito mais recorrente, e eu acho que isso daria um outro podcast, falar da experiência do amor nas relações homoafetivas, porque, por exemplo, o que eu mais escuto de pessoas que vivem relacionamentos com pessoas do mesmo sexo é que no mundo, né, homossexual isso é muito mais líquido do que nas relações heterossexuais. Só que aí é um contraponto que eu confesso que eu não vejo muita diferença. Porque o que a gente está habituado, o que nos foi dado enquanto modelo de relação, essa família nuclear, né? Essa família pai, mãe, homem, mulher. Né? Então a gente está acostumado. Só que dentro dessa experiência heterossexual, os casais vivem experiências de uma ordem quase que do horror, digamos assim. Mas que não se fala, porque o normal é ter uma família nuclear, né? Ter uma família onde tem um pai, uma mãe, um homem e uma mulher. Enquanto nas relações homoafetivas isso é muito mais escrachado, né? Se não me interessa mais, eu deixo e fico com outra pessoa. Parece que esse é o lema das relações homoafetivas. Então, será que é possível falar de amor nessa outra experiência? É possível chamar essa primeira experiência heterossexual afetiva de amor? O que é que a gente pode chamar de amor? Somos nós que temos que julgar o que é o que não é o amor, ou é o sujeito que tem que dizer o que para ele é amar?